Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo damos continuidade ao nosso curso de UML falando sobre os diagramas de sequência. Bem, esse vídeo vai ser um pouco teórico, talvez um pouquinho pesado, porque eu vou explicar a teoria por trás dos diagramas de sequência. E no próximo vídeo eu vou mostrar um exemplo prático de utilização desse tipo de diagrama. Bom, para que serve um diagrama de sequência? O diagrama de sequência é um diagrama que a gente utiliza para enfatizar a ordem temporal da troca de mensagens entre objetos. Como assim? Basicamente você vai pegar um caso de uso e vai criar um diagrama em cima desse caso de uso mostrando como os elementos se relacionam entre si ao longo do tempo. Daí o nome sequência, como as tarefas ocorrem, os processos ocorrem ao longo do tempo sequencialmente. Assim, as interações entre os elementos serão mostradas na ordem que elas ocorrem, ou seja, é um diagrama que mostra uma sequência de eventos, daí o nome do diagrama, diagrama de sequência. Os diagramas de sequência têm várias aplicações. Eles ajudam a identificar como os objetos vão interagir uns com os outros, tá? Para implementar as funcionalidades que você quer definir. Permitem visualizar como as mensagens são trocadas entre os componentes do sistema, mensagens, informações trocadas entre os elementos, permitem entender os requisitos do sistema, ou parte dele, que é mais comum, realizar documentação de processos e também mostrar detalhes nos diagramas de casos de uso, que são diagramas bem genéricos, como a gente já viu num vídeo passado. E o diagrama de sequência ele é composto por um monte de elementos. É um tipo de diagrama que é complexo, a gente pode defini-los dessa forma, são diagramas complexos. Então o que a gente pode ter num diagrama de sequência? A gente vai ter atores, como os casos de uso têm, os objetos que participam da interação, que é evidente, as mensagens trocadas, que podem ou não ter parâmetros indicados, e a gente vai ter elementos específicos, como linha de vida, caixa de ativação, operadores de controle estruturado, foco de controle, gate e outros elementos. Então tem bastante coisa para a gente olhar sobre os diagramas de sequência. Vamos começar apresentando os atores. O que é o ator? O ator é um papel que interage com o sistema em si, com os objetos dentro desse sistema. O ator é algo que está sempre fora do escopo do sistema, ou seja, ele é externo ao sistema. Ele vai aparecer no diagrama, mas de forma externa ao sistema em si. E a gente utiliza os atores basicamente para representar os usuários humanos, por exemplo, eu interagindo com o sistema, e também outros elementos, como um outro sistema interagindo com aquela funcionalidade que a gente está modelando. E a gente representa os atores utilizando o boneco de palito padrão que a gente já aprendeu lá nos diagramas de caso de uso. Bem, os atores são externos. E o que eu tenho internamente no meu diagrama de sequência? Eu tenho os objetos. Os objetos são os elementos que vão participar das interações no diagrama. Eles representam geralmente classes dentro do nosso sistema, ou funcionalidades. Tá? E eles interagem por meio de mensagens. As mensagens são informações trocadas entre si, a gente já vai falar sobre elas. A gente coloca sempre esses objetos no nível superior do diagrama, então quando você vira um diagrama desses pronto, você vai ver que os objetos ficam todos na parte superior. O objeto que inicia a interação é sempre colocado do lado esquerdo, então a leitura de um diagrama de sequência é feita da esquerda para a direita. E os objetos subordinados sempre à direita. E a gente sempre vai representar os objetos como um retângulo contendo o nome do objeto internamente. Por exemplo, aqui eu tenho um objeto dispositivo, um dispositivo qualquer que está sendo modelado. Então os objetos aparecem nesse formato que você está vendo aí, que eu tenho 3 objetos aparecendo no que seria a parte superior de um diagrama de sequência. E para cada objeto eu vou ter também representado uma linha de vida. A linha de vida é essa linha tracejada que você está vendo para cada um deles. E a linha de vida ela vai representar o período de tempo no qual o objeto existe. Daí o nome linha de vida, é a vida do objeto. Então enquanto aquele objeto existir e estiver sendo utilizado no sistema, você vai ter a linha tracejada sendo representada. E ela representa a passagem do tempo no esquema top-down, ou seja, de cima para baixo. Então de cima para baixo o tempo está passando ao longo do tempo. Então eu tenho aqui 3 linhas de vida para 3 objetos, papel, papel 2 pontos classe e 2 pontos classe. Essa representação de nomes de objetos a gente vai ver melhor na aula prática. Porque um deles é papel, porque o outro tem papel e classe, porque o outro só tem a palavra classe depois dos 2 pontos. Tá? Então a linha de vida representa o tempo no qual o objeto existe. Quando o objeto está sendo utilizado, ou seja, quando ele está efetivamente realizando um processo,
a gente vai ter uma caixa de ativação ou ainda foco de controle sendo representado. E essa caixa de ativação nada mais é do que este retângulo cheio em cima da linha de vida. Então, quando esse retângulo aparece, significa, neste momento, aquele objeto está realizando algum tipo de processo. Ele está sendo utilizado, fazendo uma tarefa efetivamente no meu sistema. E quando a tarefa termina, o retângulo termina. Mas a linha de vida pode prosseguir porque o objeto eventualmente pode realizar mais tarefas posteriormente. Uma coisa importante, os atores são elementos externos, então eles não terão caixas de ativação. Você não precisa utilizar caixas de ativação para os atores que são elementos externos. Bom, e o que os objetos fazem entre si? Eles trocam mensagens. Essa é a grande sacada do diagrama de sequência, mostrar a sequência de mensagens que levam o sistema a ter algum comportamento. Então a mensagem ela vai demonstrar a ocorrência de um evento, que geralmente é uma chamada a um método, ou então a comunicação entre objetos trocando informações. E as mensagens elas são representadas sempre por setas. As setas na horizontal, que podem estar indo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. A seta ela pode ser cheia, ela pode ser tracejada, ou ela pode ser pontuda. Isso vai depender do tipo de mensagem que está sendo trocada. Existem vários tipos de mensagens em diagramas de sequência. Aqui eu tenho uma pequena lista dos tipos de mensagens. Não estão todas aqui. Existem muito mais mensagens do que essas, mas essas aqui são as mais importantes que a gente vai estudar nessa aula. A mensagem ela pode ser síncrona, assíncrona, automensagem, mensagem de resposta, criação ou exclusão de participante e ainda mensagem de guarda, entre outras. A mensagem síncrona é a mensagem mais comum. É uma mensagem que espera por uma resposta antes que a interação possa prosseguir. Ou seja, a mensagem é disparada, ela vai esperar, o sistema tem que esperar uma resposta dessa mensagem antes de poder prosseguir e realizar alguma outra tarefa. Então, grande parte das mensagens é do tipo síncrona. E ela é representada por uma seta de ponta sólida. Aqui ela está indo da esquerda para a direita, mas eventualmente ela pode ir da direita para a esquerda também. Mais para frente a gente vai ver isso. E a gente costuma colocar um texto em cima da seta descrevendo o tipo de mensagem ou a informação que essa mensagem está carregando. Então aqui, por exemplo, eu tenho o objeto usuário interagindo com o objeto dispositivo. O objeto usuário inicia um processo, o dispositivo realiza aquele processo e depois ele manda uma mensagem de retorno do tipo ok, processo finalizado. Então a mensagem síncrona é essa de cima aqui, ela espera a resposta. Depois que a resposta veio, é que o sistema pode prosseguir realizando uma outra tarefa. Agora, a gente pode ter uma mensagem assíncrona. A mensagem assíncrona não vai esperar uma resposta do destinatário para dar prosseguimento ao programa, à interação. Então, mandou a mensagem, já pode mandar uma outra na sequência. O processamento vai ocorrendo, mas a gente não depende desse processamento finalizar e entregar uma resposta para poder prosseguir no nosso programa. A mensagem assíncrona é simbolizada por uma seta cheia, mas a pontinha dela, olha só, é linear. É diferente daquela ponta cheia da mensagem síncrona. É uma diferença pequenininha, mas ela é importante no diagrama. Então aqui o usuário mandou o dispositivo executar um processo, mas não precisa esperar uma resposta para mandar executar um outro processo, por exemplo, para se comunicar com outro objeto do sistema. Um tipo de mensagem bem importante, bem interessante, é a mensagem de criação de participante. Essa mensagem ela é disparada quando a gente vai criar um novo objeto naquele instante. Então o objeto não existia até um determinado ponto do programa e a partir daquele ponto ele vai surgir. Então a gente utiliza uma mensagem de criação de participante. Ela é representada por uma seta tracejada com a palavrinha create em cima dele, com essa tagzinha dupla escrito create. E você pode eventualmente também discriminar qual que é o tipo de objeto que está sendo criado. Então aqui, por exemplo, o usuário está criando um pedido. Esse pedido não existia antes no nosso programa. Enquanto o usuário não pedir para criar esse objeto, ele não vai existir. Quando o usuário faz o disparo da mensagem de criação, o pedido passa a existir. Então o usuário entrou numa loja, por exemplo, uma loja virtual, e vai realizar um pedido de um produto. O pedido não existe na hora que o usuário se loga naquele sistema, mas em algum momento o pedido é criado. Mensagem de criação de participante. E da mesma forma a gente também pode ter uma mensagem de exclusão de participante. Quando eu não preciso mais daquele objeto no sistema, ele não vai mais ser utilizado, eu posso desalocá-lo da memória, liberar recursos e excluir esse objeto. A mensagem de exclusão é também uma setinha tracejada e aí o objeto recebe um X na linha de vida dele e essa linha de vida finaliza ali. Então acabou a linha de vida,
acabou o objeto. Perceba que nessa minha ilustração a linha de vida do usuário prossegue, mas a do pedido finaliza em determinado instante, quando aparece o xizinho da mensagem de exclusão. Temos também a automensagem, que é uma mensagem quando o objeto ele faz uma chamada a si próprio, então o objeto precisa realizar um processo que refere-se a si próprio. A gente vai chamar isso de automensagem. Como lá a gente tem em modelagem de dados o autorrelacionamento. E ela é representada por uma seta que sai do objeto e volta para o próprio objeto, como era de se esperar. A automensagem pode ser síncrona ou assíncrona, tá? Tanto faz. Por exemplo, aqui eu tenho um objeto dispositivo e esse objeto dispositivo está mandando uma automensagem pedindo para acessar o microfone. Por que é uma automensagem? Porque provavelmente esse microfone pertence ao próprio dispositivo. Vamos supor, é um celular, um smartphone que precisa ter acesso ao seu microfone para liberar uma funcionalidade para o software. Então o dispositivo ele tem que acessar a si próprio, o próprio microfone, para poder liberar essa funcionalidade. Bom, a mensagem de resposta, mais ou menos eu já expliquei do que se trata. Também chamada de mensagem de retorno, ela identifica uma resposta a uma mensagem que foi enviada para o objeto. A mensagem foi enviada para o objeto, um comando ou uma informação, e esse objeto retorna para o chamador uma resposta, podendo ser uma informação específica ou apenas uma mensagem de êxito. Ok, deu certo, ou então não, deu erro. É uma mensagem de resposta. A gente vai representar essa mensagem por uma linha tracejada, apontando para o objeto que recebe o resultado de retorno. Aqui, por exemplo, eu tenho consultar cliente, chamando um método concli, que recebe um valor do tipo long, por exemplo, um código do cliente. E a mensagem de resposta são os dados do cliente na forma de uma string. Então consulto o cliente, eu passo lá o número do cliente e retorno e recebo como resposta o nome do cliente, por exemplo, entre outros dados. Então essa a gente vai chamar de mensagem de resposta. Tá? Veja que o processo ele inicia e finaliza, né? Inicia com a mensagem síncrona e finaliza com a mensagem de resposta. E um outro tipo de mensagem que a gente costuma ter também nesse tipo de diagrama são as mensagens de guarda, que são usadas para modelar condições. Ou seja, eu vou disparar uma mensagem de um objeto para outro, mas essa mensagem ela vai com uma condição específica. E a gente utiliza as mensagens de guarda para restringir fluxo de mensagens de acordo com um critério especificado. A gente vai representar esse tipo de mensagem com uma elipse ao redor da setinha da mensagem. E lá dentro da elipse a gente escreve com a condição. Aqui, por exemplo, eu estou disparando uma mensagem de um objeto A para um objeto B, mas essa mensagem, por exemplo, que pode ser a invocação de um método, só vai ser efetivamente executada se a nota for maior do que 7. Então poderia ser, por exemplo, uma mensagem disparando um método para imprimir um certificado de um curso que o aluno fez. Mas o certificado vai ser emitido se a nota for maior ou igual a 7, senão essa mensagem não é emitida. É um exemplo do uso de mensagens de guarda. E resumindo as mensagens, eu tenho aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo é uma mensagem síncrona simples, solicitar abertura de conta. Então mandei uma mensagem síncrona pedindo para o sistema bancário abrir a conta do usuário e vou esperar uma resposta, tá, desse processo. A mensagem também pode disparar um método, como a gente acabou de ver. Aí a gente escreve em cima da seta da mensagem 2 pontos, o nome do método e argumentos que houverem para esse método trabalhar. Mensagem de exclusão, geralmente você vai ter ele destruir ou excluir e os parênteses na frente, lembrando, setinha tracejada. A automensagem vai e volta para si mesmo. Aí eu tenho mostrar erro, por exemplo, uma tela que precisa mostrar um erro na própria tela, então ela vai chamar a si própria. E a mensagem de resposta, a setinha tracejada, geralmente da direita para a esquerda, senha OK. Então o usuário entrou com a senha dele para logar no sistema e o sistema retornou, senha OK, você está logado no nosso sistema. Além das mensagens, os diagramas de sequência também têm um elemento chamado gate. O gate também tem tudo a ver com as mensagens, na verdade. Ele é o final de uma mensagem ou o início de uma mensagem. Um ponto de conexão entre a mensagem, que está dentro de um fragmento, dentro de um processo, com outra que esteja fora do processo. Por exemplo, um ator externo enviando uma mensagem para dentro do meu diagrama. Ou um diagrama de sequência se comunicando com outro diagrama de sequência. Aqui a gente tem, bem claro, dois gates sendo utilizados. Eu tenho o objeto 1 e o objeto 2 interagindo, e os gates estão interagindo com o objeto 1. Veja que da borda do meu diagrama parte uma mensagem para iniciar um processo no objeto 1. Essa borda aqui a gente vai chamar de gate, é o ponto de entrada. E o retorno, a resposta do objeto 1, também volta para o gate. Veja que a pontinha da seta está, de novo, na bordinha do nosso quadro.
Então é uma mensagem de sair, está saindo, na verdade, de dentro do nosso diagrama. Então a gente vai chamar esses pontos de conexão de gates. É bem fácil de entender esse conceito. Os objetos têm um tempo de vida, que é o tempo em que ele existe. E isso independe do objeto estar ou não realizando algum processo. Quando o objeto não é necessário no sistema, a gente expira o tempo de vida dele e destrói o objeto. A gente já falou isso anteriormente quando eu citei as mensagens de exclusão de participante. Tá? Então, esse é um conceito também bastante simples. Lembrando que o objeto pode expirar, não necessariamente ser destruído deliberadamente por um processo, mas simplesmente porque o tempo de vida dele expirou e não é mais necessário no sistema. Bom, um outro conceito importante que a gente vai ter nos diagramas de sequência é o conceito de fragmentos combinados e do controle estruturado dentro deles. A ideia aqui não é complicada. É mais ou menos o seguinte: geralmente, dentro de um processo, você vai ter condicionais, loops e outras estruturas lógicas. E a gente pode representar essas estruturas lógicas dentro de um diagrama de sequência também. Para isso a gente utiliza o fragmento combinado, que é um quadro à parte, e operadores de controle estruturado lá dentro. Então o fragmento combinado, ele define a combinação dos fragmentos de interação. E ele é definido por um operador de interação, que é um operador que vai determinar qual é o tipo da lógica aplicada, se é um condicional, se é um loop e assim por diante. Então, eu tenho vários tipos de operadores de interação disponíveis para utilizar no diagrama de sequência, e aqui eu tenho uma pequena lista de alguns deles. Você vê em amarelo os tipos de operadores de interação disponíveis: execução opcional, condicional, paralela, loop, as iterações, ordem sequencial estrita, interação inválida, interação com outro diagrama é possível, quebra de execução ou exceção e até mesmo operador de negação. Eu não vou explicar todos eles agora, porque é extremamente longa essa explicação para todos esses tipos de operadores. Vou mostrar apenas um deles. Então isso aqui seria um operador out, uma execução condicional. Aqui você está vendo então a cara de um diagrama de sequência, com os objetos, as mensagens sendo trocadas, e esse quadro que está no meio do objeto, esse quadro aqui, é o nosso fragmento, com o nome out, que indica qual é o operador que ele está representando. E o out, sim, basicamente é uma execução condicional. É um if. A gente tem um if-else aqui dentro do nosso diagrama de sequência. Basicamente aqui a gente tem cliente premium e cliente comum. A gente pode ler isso assim: se o cliente for premium, execute esses processos aqui da mensagem 2. Se não, se o cliente for comum, execute os processos da mensagem 3, um processo diferente. E a mensagem 4 vai ser executada independente do cliente ser premium ou comum, porque ela está fora do fragmento combinado. Olha que interessante. Então a gente consegue modelar esse tipo de lógica também dentro de um diagrama de sequência. Tranquilo, gente? Sei que foi um pouquinho pesada essa aula. A gente viu uma parte teórica aí bastante densa do diagrama de sequência, mas tudo vai ficar muito claro no próximo vídeo, no qual eu vou mostrar um exemplo prático do diagrama de sequência. E a gente vai relembrar tudo que a gente viu, só que criando o diagrama na prática. E devo também trazer alguns conceitos adicionais. Aqui vocês têm as referências que foram utilizadas para a criação desse material, alguns sites e alguns livros que eu recomendo que vocês procurem e acessem para se informar um pouquinho melhor sobre diagramas de sequência e outros tópicos de UML. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamento se você não for inscrito ainda. Se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado no canal. E não deixe de acessar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!